Olá, começa agora mais uma edição do Band Eleições. É parte da cobertura eleitoral do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba. O programa desta semana vai falar sobre o início das campanhas eleitorais. E para isso, recebe o editor-chefe do Jornal Vale, Guilhermo Codazzi. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo. Tudo bem, Nicolini? Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para comentar esse xadrez político da nossa região. E vamos falar também sobre o uso da inteligência artificial e as possíveis ocorrências de fake news que infelizmente já começaram também na nossa região e vão acontecer durante a campanha. Nossa convidada é doutora em Teoria e Filosofia de Direito pela PUC São Paulo, sócia em rede de Tecnologia e Proteção de Dados da Daniel Advogados, professora da Universidade Mackenzie e do IBGC. Núria Lopes está conosco, obrigado por atender nosso convite, está tudo bem? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante que impacta tanto aqui nesse período eleitoral. Muito obrigado. O programa é transmitido ao vivo pela TV Band Vale, com transmissão simultânea pelo portal bandvale.com, onde o conteúdo fica disponível para reapresentações, como também no nosso canal do YouTube da TV Band Vale. Guilherme, eu vou começar com você. A campanha começou propriamente dita na sexta-feira. Candidatos foram para a rua no final de semana, começou a campanha. Como é que você viu essas primeiras movimentações? Poucas novidades, aquela velha visita a feiras, festas, a bairros. Não está um pouco tímido esse início de campanha, Guilherme? Nicolini, realmente a campanha ela começou morna, né? Se a gente for olhar sobre o ponto de vista do eleitor. Ainda não tem aquele clima de campanha nas ruas, apesar de, como você mesmo frisou, a gente ter aqueles velhos hábitos, né? Distribuição de panfleto no semáforo, políticos nas feiras, tudo isso tem acontecido, mas ainda timidamente. O que não é tímido, o que acontece em uma outra velocidade, são as articulações de campanha. Os candidatos, todos eles estão buscando conexão com o eleitor, ou seja, estão buscando um discurso, querem descobrir qual é a senha do Wi-Fi do coração e da mente dos eleitores da nossa região. Então, se começou morno para o eleitor, nas campanhas a temperatura já é alta e vai se elevar ainda mais quando a gente tiver o andamento da campanha, o início do horário de propaganda eleitoral no dia 30 de agosto. E o que eu vejo em São José dos Campos, principalmente, é que há velocidades diferentes nas campanhas. De um lado, a gente tem, por exemplo, o candidato Eduardo Cury, do PL, que nas pesquisas de intenção de votos, feitas em maio e em junho, aparece à frente. Ele tem sido muito mais conservador, ele tem administrado essa vantagem que as pesquisas apontam. Por outro lado, você tem candidatos como o prefeito atual, Anderson Farias, do PSD, temos também o Dr. Elton, do União, que aparecem mais atrás nas pesquisas e eles estão tentando acelerar para tentar tirar essa vantagem. A campanha mais curta, Guilherme, traz o detalhe de que para quem está na frente, quer que passe rápido e ele termine na frente. Mas a gente estava aqui recebendo a Gilmar Fernandes, que é uma publicitária conhecidíssima no último programa, ela falava que não tem jeito, todo mundo tinha que começar com o pé no fundo na sexta-feira, dia 16, ela disse isso segunda-feira, há uma semana. A gente não viu ninguém praticamente começar tanto com o pé no fundo assim. Essa campanha de 45 dias e nessa velocidade, acaba ficando bom para quem já estava na frente? Ou, ao seu modo de ver, dá tempo sim de uma bobeada, um bypass, ver o carro passar e ele ficar na calçada? Nicolini, realmente a campanha ela encurtou, né? É como se a gente tivesse antes um jogo de futebol com 2 tempos de 45, a partir de agora a gente tem um tempo só de 45 minutos para definir o primeiro turno. Eu acredito que acontece o seguinte, de um lado você tem candidatos que estão administrando vantagens. É o caso do Cury. Então, ele, há 3 meses das últimas pesquisas, na verdade, a última pesquisa foi há 80 dias, ele tem dado poucas entrevistas, tem aparecido pouco, ele tem se resguardado, procurado evitar um desgaste natural de quem está em primeiro colocado e acaba sendo alvo dos seus concorrentes. Por outro lado, eu vejo que essas outras candidaturas têm avançado. Você tem a força da máquina a favor do Anderson, você tem outros candidatos usando melhor as redes sociais, né? Tentando criar essa conexão
com o eleitor. Então eu faço uma comparação como se as pesquisas fossem na Fórmula 1, que a Band transmite, se fossem o tempo do treinamento para definir o grid de largada. A largada já foi dada no dia 16 e se quem tiver na pole position acreditar que as pesquisas, que são uma fotografia do momento, elas se cristalizam, pode se dar mal, já que a eleição não é uma foto, é um filme. Então é preciso pisar fundo. Agora, uma das novidades, principalmente se tratando de Taubaté, a gente tem alguns candidatos que saem pela primeira vez e que aparecem aí com possibilidades de chegar a 2 dígitos nas urnas. Caso da candidata Márcia pelo PL, caso do candidato Sérgio Vitor pelo Novo. E o Sérgio me parece que é quem melhor soube utilizar a pré-campanha, né? E vem desenvolvendo um enredo, ele fez uma pré-campanha de que vem aí o Sérgio e agora ele se coloca como ele é o Sérgio que vem para tentar ganhar a eleição. Além disso, você viu alguma novidade nesse começo de campanha ou não? Meu caro, realmente é um embate entre quem tem recall político muito forte. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, Eduardo Cury foi prefeito 2 vezes, né? Em Taubaté nós temos Ortiz Júnior, que também foi prefeito 2 vezes, vem de uma família tradicional na política taubatiana. E você tem em contraponto candidatos que saem pela primeira vez disputando o cargo de prefeito. Nós temos o Sérgio Vitor, em Taubaté, do Novo. Curiosamente, temos aqui o prefeito Anderson Farias, que nunca foi cabeça de chapa, ele era vice na chapa encabeçada pelo Felício Ramute na última eleição e desde 2022 ele é o atual prefeito. E é curioso no discurso tanto do Anderson, do Sérgio, eles se apresentam à população. O próprio Anderson, que é prefeito, ele fala na propaganda disponibilizada nas suas redes sociais, ele fala que ele é o prefeito, ele está se apresentando. O Sérgio Vitor fala, eu sou o tal do Sérgio, né? Então eles estão buscando serem mais conhecidos pela população, pelos eleitores, e isso até o prefeito. Aqui em São José, por exemplo, a administração, de acordo com as pesquisas, tem uma aprovação acima de 70%, mas nas pesquisas o Anderson não lidera. Então, o desafio do Anderson, por exemplo, é conseguir associar a boa avaliação da gestão ao nome dele, é o famoso cara crachá. A pessoa, de acordo com a estratégia do Anderson, tem que cada vez mais identificar que essa gestão é relacionada a este candidato e não ao candidato Eduardo Cury, que já foi aliado do Anderson ao longo das últimas décadas. Agora, Núria Lopes, 4 dias de campanha. A gente já teve uma candidata de Taubaté que foi parar na Polícia Federal alegando mudança de imagem. Teriam feito montagens, e aí entra a inteligência artificial, de fotos nuas, de pessoas nuas, com o rosto dela, e isso estaria se disseminando em grupos de WhatsApp, que há quem diga ainda é a grande ferramenta digital da campanha. Em Guaratinguetá, a gente teve a candidata Dani Dias, teve um post dela, e inclusive um fake news utilizando o nosso portal, o portal bandvale.com, falando que a candidata teria ligação com uma facção criminosa. Nem bem começou a campanha, a gente já tem exemplos muito trágicos. Para quem está nos acompanhando aí de casa, em que acreditar? Como saber que tem verdade ou que não tem? Tem um lugar para checar isso? Se a pessoa não souber e disseminar isso, pode ter sanções? Pois não, Núria? Pois mal começou e a gente já vê exemplos tão drásticos, tão extremos do mau uso da inteligência artificial nas eleições. O TSE já havia previsto, né, era natural que isso acontecesse, são ferramentas que passaram a ser muito populares, são ferramentas gratuitas, todo mundo consegue usar, são de fácil disseminação e possibilitam esse mau uso, né? O TSE, ele chegou a regulamentar inteligência artificial para essas eleições, já prevendo que isso aconteceria. Então, por exemplo, o uso de deepfakes, não é? Como a candidata aí que o senhor bem mencionou, como é que a gente pode lidar com isso? O TSE já proíbe esse tipo de utilização, é proibido fazer qualquer tipo de deepfake, não é? Mesmo que seja aí uma alteração, uma ferramenta utilizada com a concordância da candidata, isso já seria proibido.
para esse tipo de conteúdo, então, que é um conteúdo que viola, né, o direito aí da candidata, muito mais ainda, com muito mais razão, torna ali o pleito mais injusto, não é? Leva a reputação do candidato afetado. Então, é super gravoso e tem meios para a gente denunciar isso, não é? O TSE abriu aí o SOS Voto, né, que é por telefone, no número 1491, e também tem o aplicativo do próprio TSE e o app chamado Pardal, né, que encaminha as denúncias aí ao Ministério Público para averiguação. Então, a gente sempre tem que ficar muito atento. A inteligência artificial, ela tem inúmeros benefícios, não é, para a campanha. O próprio Ministério Público, no Rio de Janeiro, por exemplo, está utilizando para verificar com mais rapidez ali o processo de elegibilidade dos candidatos, o processo de candidatura deles, mas existem, claro, maus usos que balançam aí com a nossa convicção, que mexem com a nossa confiança nos conteúdos. E aí é que os portais oficiais, não é? O portal da imprensa, a imprensa oficial, que verifica os fatos, que traz confiança para o eleitor. Eu acho que a parte de conscientização e de reforço, não é, desses canais oficiais de informação, eles ganham ainda mais relevância nesse contexto de inteligência artificial. Agora, doutora Núria, nesse caso, sempre que houver a entrada da inteligência artificial, de equipamentos digitais em imagens, em discursos, em vídeos, tem que estar identificado, porque nem sempre é para crimes como esse que eu citei da candidata Lorene de Taubaté. Muitas vezes não tem crime no uso. Tem que ser identificado pelos candidatos? No caso da deepfake, ele está completamente proibido. Para alguns casos, por exemplo, com chatbots, né, para parecer que a gente, como eleitor, está falando com alguém para comunicações, isso está parcialmente permitido, desde que o bot, não é, a inteligência artificial, não se revista ali, não pareça uma pessoa natural. Então, não pode ter um bot que se pareça com um candidato ou que se pareça com uma pessoa, né, humana. Tem que ser uma forma, um mascote, uma outra solução ali. A gente deve ter certeza que está falando com um bot e não com uma pessoa. Agora, pequenas alterações nas imagens, não é, correções, inserção de vídeo, inserção de sons, por exemplo, todas essas devem ser sinalizadas, seja por marca d'água na imagem, seja por audiodescrição, ou mesmo quando for ali um material impresso, deve estar por escrito que esse material foi produzido com inteligência artificial. Esse é um caminho que o TSE encontrou para dar mais transparência para o uso de IA e também para nos deixar, né, como eleitores, mais atentos a essa utilização das campanhas. A gente segue com a doutora Núria Lopes e com o Guilherme Codazzo do Jornal Vale. Primeira parada, em um rápido intervalo, o Band Eleições volta em instantes, não sai daí.